Estás escuchando Você está ouvindo o programa A Voz da Juventude. Hashtag A Voz da Juventude. PM Hindu Mitakunyaha Mitarusukoranye. A Voz da Juventude. A Voz da Juventude. The Voices of the Youth. A Voz da La Voz Juventude. de la Juventud. Oi, Juventude! Tá começando mais um episódio de A Voz da Juventude. E o tema de hoje vai ser muito interessante, e é sobre anticapacitismo. Vocês estão prontos para essa conversa? Só para lembrar que A Voz da Juventude é um projeto de extensão em formato de podcast que é idealizado a partir do projeto Juventudes e Direitos da UNILA, que agora é parte do programa de extensão em sustentabilidade territorial, desenvolvido em parceria com a Itaipu Parktec e a Itaipu Nacional. Eu escolhi esse tema levando em consideração o Estatuto da Juventude e o ODS, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No artigo 17 do Estatuto da Juventude, ele garante direito à diversidade e à igualdade, assegurando que todos os jovens, independente de suas condições físicas, mentais ou sensoriais, tenham seus direitos respeitados e possam viver sem discriminação. Já o ODS 10, que fala sobre a redução de desigualdades, reforça a importância de criar uma sociedade mais inclusiva, onde as pessoas com deficiência tenham as mesmas oportunidades que os demais cidadãos. E aí, galera, vocês já conheciam esses direitos? E hoje a gente tem 3 convidados muito legais e que tem um currículo assim, muito interessante. Inclusive, fiquei até um pouco com inveja. E primeiro, antes de eu apresentar eles, eu vou pedir para que vocês sigam a gente nas redes sociais, que é @Juventudes e Direitos no Instagram, Facebook, YouTube, e agora também a gente está no Spotify. E hoje a gente vai ter o Roy, que é técnico administrativo em educação na UNILA. Temos a Tamara, que é estudante de administração pública e políticas públicas. E o Isaías Hernandes, que é estudante de letras, espanhol e português. E eu vou deixar agora eles falarem mais sobre eles, sobre como é, o que eles estudam, onde eles trabalham e como que foi para eles todo esse processo. Eu me chamo Tamara, eu sou estudante de Administração e Políticas Públicas. Eu já fui estagiária da Itaipu Nacional e agora eu sou seletista do Parktec, na biblioteca. Eu tenho uma deficiência física, que é a ausência congênita da perna direita. E assim, a minha trajetória tem sido desde o momento que eu nasci. A luta anticapacitista, para mim, é uma das coisas mais importantes que tem, porque é o que garante literalmente a minha existência. Porque, por exemplo, o direito que eu tenho de trabalhar, o direito que eu tenho de estudar, todos os passos no dia a dia. E é uma coisa que a gente, infelizmente, tem que levar durante a vida toda até vencer essa barreira e não precisar mais utilizar esse termo. Porque, por exemplo, eu posso falar por mim, eu tenho, por exemplo, algumas dificuldades locomotoras, por exemplo. E assim, as ruas não são adaptadas, os mercados, os locais, nenhum lugar é adaptado para mim. É uma coisa que eu reforço bastante, o mundo nunca vai se adaptar pra gente. A gente que tem que se adaptar para o mundo. E é uma frase muito triste, muito cruel, mas é uma frase que eu guardo na minha cabeça, porque senão eu não vou conseguir nem sair de casa, literalmente. E é uma coisa tão grande, gente, porque a nossa maior luta é uma coisa básica, que é o que? O respeito. O respeito que dá a nossa existência como ser humano, como pessoa. E é uma luta que vem caminhando em todas as trajetórias, no trabalho, na universidade, em qualquer ambiente que a gente coloca o pé, a gente vive lutando. As primeiras brigas que eu tive aqui em Foz do Iguaçu, eu estou aqui há 3 anos, foi em relação aos ônibus. Os motoristas, simplesmente, alguns negavam a
a porta de trás, nas quais eu ingressava. Eu tinha que brigar com eles para que eu pudesse ingressar no ônibus. Então, você imagina, uma coisa simples, pequena, que é você utilizar o transporte público, para mim era uma batalha todo dia, tendo que brigar com os passageiros para me darem licença, tendo que brigar com o motorista. Inclusive, eu fiz até algumas denúncias na Fostrans por conta desse tipo de desrespeito, de um motorista, inclusive, que fazia isso, tipo, todos os dias. Ele não me deixava eu entrar no ônibus de jeito nenhum. Eu teria que brigar com ele para poder ele abrir a porta de trás. Então, vocês imaginam, todo dia brigando com a mesma pessoa por um direito que é um absurdo eu ter que brigar, que é o acesso ao transporte público. Na universidade, sempre foi bastante tranquilo, assim, em relação às minhas limitações. Claro, que eu ouvia uns absurdos, às vezes eu escuto ainda de alguns estudantes, em momentos nos quais a gente nunca está preparado para ouvir, parece que é o momento que a gente mais escuta, assim, que é numa sala de aula, por exemplo. Que quando a gente, pelo menos na minha cabeça, quando eu tive acesso à universidade, eu falei, nossa, que coisa incrível, né? Eu vou estar do lado desse pessoal tão inteligente, galera grande e tal. Nossa, nunca nem pensei que eu ia entrar na universidade. Então, para mim, foi realmente uma coisa muito encantadora. E aí eu comecei a ouvir uns absurdos, tipo, perguntando para mim, nossa, mas você vai entrar em vaga normal ou em vaga de deficiente? Tipo, como assim? Eu não sou uma pessoa normal também? Eu não tô entendendo. Claro que existem algumas expressões que as pessoas não falam por maldade, falam por falta de informações. E é justamente por essas faltas de informações que eu luto todos os dias. Tanto no ambiente onde eu trabalho, graças a Deus, eles são muito coletivos em relação às informações. Então, por exemplo, eles sempre lançam sobre pessoas com deficiência, sempre lançam sobre a saúde mental, e eles sempre reforçam essa questão de informação e acessibilidade, que é muito importante. Então, eles sempre se preocuparam em perguntar, inclusive no meu estágio da Itaipub Nacional também, quais adaptações poderiam ser feitas. Isso é uma coisa que, na maioria das vezes, não existe no mercado de trabalho. Aliás, que mercado de trabalho? Porque, por exemplo, eu só posso concorrer a uma vaga em certos tipos de empresas se for apenas exclusivos para pessoas com deficiência. Se for uma vaga, por exemplo, como eles dizem ser normais, ou seja, ampla concorrência, já sou desclassificada, porque já falam que não tenha certas adaptações, sabe? E isso magoa muito. Então, aí que entra o anticapacitismo. Tipo, sabe, quais oportunidades eu vou ter que lutar para poder querer algo que é básico como todo mundo, que é entrar num ônibus, que é competir em uma vaga que eu estudei anos, tipo, por exemplo, se eu for competir numa vaga de administração, para ensino superior, uma vaga que não tiver PCD, será que eu não vou conseguir ingressar? Será que eu vou ter que esperar lançar uma vaga para PCDs para poder ingressar nessa vaga e só assim eu vou conseguir ingressar nesse mercado de trabalho? Então, a luta vem no dia a dia, vem a partir do momento que a gente pisa o pé para fora de casa, gente que tem uma deficiência visível aos olhos do outro, é muito difícil termos 10 minutos de paz, assim, porque o preconceito ele não vem apenas das palavras ou da falta delas, vem dos olhares, vem do pai educando o filho e apontando a criança e gritando, nossa, aquela menina não tem uma perna no meio de todo mundo. Então, a educação é algo muito difícil, por isso que eu luto todo dia para as pessoas se conscientizarem sobre pessoas com deficiência. E o anticapacitismo, eu acredito que vem até mesmo da palavra pessoa com deficiência, que me irrita um pouco. Porque quando eu chego para você e falo que você fez um trabalho com deficiência, eu quero dizer o quê? Que você fez um trabalho mal feito, que você fez um trabalho incompleto. Então, acho que o termo pessoa com deficiência também já é um peso grande para a gente. Mas é claro, esse é meu ponto de vista, essa é a minha opinião. E eu, assim, a trajetória desde criança até a vida adulta, e todo dia é um desafio novo, todo dia eu tenho que encontrar alguém que eu tenho que respirar para eu poder ter paciência de explicar, sabe? E não é sempre que a gente tá feliz, que a gente tem ar, sabe, preso no peito para poder explicar o que aconteceu, sabe? Que nem tatuagem. A gente não quer fazer uma tatuagem, explicar toda aquela história de por que a gente fez essa tatuagem, qual o significado dela. É a mesma coisa em relação aos nossos corpos, por exemplo. Só que é uma coisa que, infelizmente, acontece todos os dias. E é independente do ambiente. Na igreja, no trabalho, em faculdade,
E é uma luta contínua. Por isso que eu acho tão importante o anticapacitismo, para poder a gente ter a liberdade de entrar mais nesses espaços, para poder a gente ter a liberdade de entrar num lugar e não ficar preocupado em ser desrespeitado. Então, será que eu vou, sei lá, vou para aquele restaurante? Quantas vezes a gente tem que pensar 10 vezes antes de ir para aquele restaurante, porque a gente não sabe se vai conseguir pegar as coisas, se vai aparecer alguém do nada constrangendo, sabe? Então, são várias camadas. É uma luta que começa desde o momento que a gente existe até a base final disso tudo. Então, é por isso que eu acho esse movimento tão importante, tão relevante no nosso dia a dia. E é para qualquer coisa. É para coisas básicas. Desde comprar um tênis em um lugar até em um supermercado, por exemplo. E eu acho que o maior preconceito que eu, enquanto ser humano, enquanto mulher, vivo no dia a dia na sociedade é a questão dos olhares e como as pessoas se sentem à vontade para poder fazerem comentários altos, como se fosse uma coisa comum e tá tudo bem, sabe? Tipo, eu já ouvi comentários terríveis. Nossa, tá vendo aquela menina ali? Ela tem problema, sabe? Isso, gente, você tá falando de um ser humano. Você tá falando de alguém, uma outra pessoa, de uma outra individualidade. Então, acho que essa preocupação em ter. Eu acho que não precisa nem ter empatia, mas ter a noção de precisar respeitar, enxergar o outro como um ser humano também, é uma parte muito importante. Porque parece que a deficiência é a parte principal da gente. A gente não é visto como pessoa, a gente é visto só como deficiente. Isso é um problema sério, porque eu tenho minhas vontades, eu tenho meu dia a dia, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu estudo, eu sou um ser humano também. Mas quando eu estou em novos ambientes ou quando eu participo de algo novo, por exemplo, é como se a minha deficiência fosse a única coisa que as pessoas vissem em mim. E não meu talento, não o quanto eu sou inteligente, o quanto eu trabalho pra caramba para dar os resultados. E isso é uma coisa que é aquilo, né? Tem que trabalhar a mente 24 horas para ter a mente forte, não desistir, para não cair num problema de desistir mesmo das coisas, porque às vezes a vontade que eu tenho, às vezes é de, sei lá, se eu pudesse eu me escondia em algum lugar e pronto. Mas aí se eu me esconder, e as pessoas que vão vir depois de mim, né? E as pessoas que vêm através de mim, sabe? Então a gente, sei lá, eu tenho que encontrar força em coisas inimagináveis. E não por eu ser uma pessoa com deficiência, e sim por eu ser uma pessoa com deficiência que está inserida na sociedade. Porque ser uma pessoa com deficiência nunca foi um problema para mim, em hipótese nenhuma. Mas me adaptar ao outro, me adaptar à reação do outro, me adaptar ao desrespeito do outro perante a minha imagem, sempre foi uma coisa que eu venho trabalhado todos os dias. Desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir. E fora as coisas inacessíveis, por exemplo, produtos. No mercado, por exemplo, uma muleta. Uma muleta é absurdamente cara. Peças pequenas para pessoas com deficiência que precisam utilizar no dia a dia são extremamente caras. E eu acho um absurdo. Porque não é uma coisa que a gente quer usar, não é uma coisa luxuosa, é uma coisa que a gente precisa ter para viver no mundo, na sociedade. Eu, por exemplo, eu utilizo moletas 24 horas e às vezes eu utilizo prótese. Mas para mim é mais cômodo muleta. E são equipamentos muito caros, muito difíceis. Enfim, eu acho que eu falei bastante. E, bom, é isso. A luta ela começa desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. E é 24 horas. Mas realmente a informação é algo que eu espero muito daqui a uns 10, 15 anos. Eu não tenho uma expectativa. Mas que as pessoas começam a se entender mais, a nos vermos como seres humanos, sabe? Que eu acho que é isso que falta. Porque parece que a gente é alguma coisa além da camada de ser humano, sabe? Parece que a nossa deficiência sempre é o alvo principal. E isso é muito triste, porque nos inviabiliza de maneira inimagináveis, sabe? Inimagináveis. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. E qualquer coisa eu vou estar aqui, tá bom? Obrigada, Tamara. Tá, pode falar, Isaías.
Hoje, boa tarde para todo mundo. Eu faço letras, atualmente já praticamente fechando. Sou estagiário da Itaipu Nacional, na área de responsabilidade social. Fiz mobilidade internacional da Universidade de Valladolid, na Espanha. É por aí que vai, gente. Está escrito da minha experiência, uma crônica que foi publicada já no ano de 2023 no Boletim Cultron, e agora acabou de sair um artigo que vai ser desenvolvido mais para frente na tesis de graduação. Então, aí, gente, ressaltando um pouquinho o que está falando Tamara, a questão do preconceito geral a respeito das deficiências na vida cotidiana. Inclusive, dentro das deficiências, mesmo todo mundo tendo uma questão geral que vai atingir todo mundo, cada deficiência tem suas próprias especificidades. Então, aí, o que eu preciso vai ser um pouquinho diferente do que precisa a Tamara. Mesmo só precisando adaptações, precisando tirar barreiras. Mas o principal, acho que vai ser a barreira atitudinal. Ademais, se pode resolver de uma ou outra forma, mas a barreira atitudinal não é uma coisa que eu possa mudar nas pessoas. Tem que mudar elas mesmas. Então, aí fica a sobrecarga sobre a pessoa com deficiência de viver explicando o que precisa, de viver falando, de ser tratada como pessoa, mas com aquele negócio de primeiro sua deficiência. Falou Tamara disso. Mas na prática é que a deficiência não é um componente principal da pessoa. Por trás tem outras coisas. A pessoa com um conjunto de muitas coisas que não é somente a deficiência. Então, isso é principalmente o que não consegue a sociedade entender. E a partir daí, você já tem outro monte de problemas. A pessoa, qualquer que for, se acha com o direito de questionar, de invisibilizar, de falar, de fazer. Por uma pessoa com deficiência, quando nós somos que temos que falar, geralmente falamos. Outra coisa que sejamos ouvidos. No mundo acadêmico em geral, há muitas pessoas sem deficiência falando sobre nós, dizendo como que aprendemos, dizendo como é que trabalhamos, dizendo como é que fazemos muita outra coisa, mas muita pouca pessoa com deficiência é procurada para falar desses assuntos. Então, aí, muito além da questão da falta de acessibilidade, muito além da questão da falta de cumprimento legal das leis que tem no Brasil, dos compromissos internacionais, dos compromissos nacionais, é uma questão de respeito. Se você não respeita, você não vai cumprir o demais. Não se interessa. Não vai acreditar uma pessoa como empregada, como consumidor, como cliente, não vai entender a necessidade de um cliente com deficiência, porque você acha que o cliente não tem deficiência, porque a pessoa com deficiência geralmente é pobre. Muitas vezes vai ser assim. A pessoa com deficiência é pobre porque vai sobre ela um monte de barreiras mais. E aquele negócio de ser pessoa com deficiência, de ser afro, de ser LGBTQ, de ser outras coisas, vai sobre a deficiência. E então aí tem uma interação que vai criando e gerando em vez de eliminar barreiras. É um problema muito, muito sério. Há muita pessoa que diz, não consigo ajudar alguém, porque ajudar alguém estava bravo aquele dia. Sim, eu posso ter um mau dia como qualquer outra pessoa. Geralmente, estou frustrado porque o motorista do transporte público não tratou a pessoa bem. Fui na loja, comprei uma coisa e não consegui. E depois posso atravessar uma rua que não estou conseguindo. Chega aí uma pessoa oferecendo ajuda de uma forma incorreta e vai explodir. Por alguma parte, você vai ter que explodir sobre isso. Já está cansado. Leva um dia complicado, leva um dia de frustração em frustração. A sociedade não quer entender, e aí o chato é você, o bravo é você, e que não quer explicar as coisas é você.
E aí, outro assunto sobre a pessoa com deficiência. Temos que ser advogado, temos que ser professor, temos que ser muitas coisas, muitas vezes aleijada do que fazemos no dia a dia. Posso ser um bom matemático, mas eu tenho que explicar sobre direito para que a pessoa aceite cumprir a legislação. Então, mais sobrecarga das pessoas com deficiência naquele universo onde nos movimentamos. Vai no trabalho, vai na igreja, vai no hospital, todo mundo quer tratar, acredita saber mais de nós, inclusive sobre nós mesmos. E aí, como que vamos interagir com isso? Muitas vezes, o cansaço do dia vai fazer que a pessoa exploda. Então, eu vou começar com essa reflexão e aí vamos desenvolvendo então mais para frente. Eu sou o Roy Ed, meu nome. Eu já conheço o Isaías, mas eu não conhecia a Tamara, né? Desculpa, Tamara, e também não conhecia ainda a Karina e nem o Carlos, mas então, obrigado pelo convite. Eu sou técnico na Unila, como a Karina já disse, sou formado na área de tecnologia, e depois fiz direito também. E eu sou uma pessoa com deficiência física. Vou também me autodescrever aqui para que eventualmente alguma pessoa cega possa me conhecer melhor. Então, eu sou branco, meu cabelo é castanho escuro, eu estou de camiseta preta nesse momento. E a minha questão é a minha deficiência, ela me afeta mais na minha perna esquerda. É congênito também, parecido com a Tamara, né? Eu já nasci com essa deficiência. Eu tenho 33 anos e eu fui contemplado, inclusive, em muitas coisas que a Tamara falou, o Isaías falou, e assim, de forma resumida, né, para a gente começar esse bate-papo, eu concordo com o Isaías que o mais difícil da gente lidar realmente é a questão atitudinal, né, a barreira atitudinal das pessoas, porque, como eles já mencionaram, né, as pessoas não entendem as nossas necessidades, acham que sabem do que a gente precisa, como a gente quer ser tratado, e a gente também é muito marcado, né, pela questão da deficiência. Então, as pessoas acabam colocando isso na frente, né, de entender a gente como uma pessoa. Então, a deficiência, ela vem, a sociedade tem essa cultura de que a deficiência ela é mais demarcada do que a própria pessoa. Eu já venho de uma época, né, escolar, que já vinha se falando um pouco mais da questão da deficiência, mas eu enfrentei muitas barreiras, assim, na minha trajetória acadêmica, né? Então, na escola, sofria muito bullying, né? Como a Tamara mencionou também, tinha o preconceito, porque a questão da deficiência física, eu acho que é uma coisa assim, que as outras pessoas e as crianças, elas batem o olho, então elas já veem que você é diferente. E aí, quando elas percebem que você é diferente, isso já gera ali um questionamento nelas, né? Mas por que ele é assim, né? Por que ele anda diferente? E isso, as pessoas não... Se a gente não compartilha informação, se a gente não dialoga sobre a deficiência, então as pessoas não vão entender, né? Quando eu entrei na universidade, no primeiro curso que eu fazia, as minhas questões eram mais de infraestrutura, né?
a minha família também, de certa forma, meus pais, porque assim, eu não preciso de nenhum tipo de ajuda, assim, eu não uso nenhum tipo de tecnologia assistiva, então eu caminho, eu ando de ônibus, eu consigo fazer as minhas tarefas do meu dia a dia como uma pessoa sem deficiência, mas dentro das minhas limitações e com as adaptações que eu preciso fazer, né? E aí meus pais, por eu conseguir ter essa autonomia, então meus pais sempre me colocaram como uma pessoa que é igual às outras, né? E depois, quando eu fui ficando mais adulto, eu fui entendendo que não era bem assim, né? Que apesar de eu poder fazer as coisas como as outras pessoas sem deficiência, eu era, sim, uma pessoa com deficiência, e era importante eu ter ciência disso, noção disso, para lidar com essas situações. Então, eu sempre fiz tudo normalmente, e os meus pais sempre falavam para mim que eu não podia deixar as pessoas me subestimarem, né? Que eu estudava como as outras pessoas, eu praticava esporte como as outras pessoas, então eles sempre me colocaram nessa linha, assim, né? Mas é difícil, porque mesmo hoje eu me tornei uma pessoa que eu sei me impor mais, eu acho, eu me posiciono melhor hoje em dia, né? E acho que, de certa forma, as pessoas acabam tendo um pouco mais de respeito por eu ter aprendido a lidar com isso. As pessoas me respeitam mais por isso, né? Mas é difícil, como a Tamara falou, lidar com olhares, comentários, e às vezes nem são assim, ali, às vezes você fica sabendo depois por outras pessoas, né? Que existe porque o preconceito ele existe, né? Às vezes ele é mais velado, às vezes ele vem disfarçado de piadas, de comentários, ou de termos que as pessoas usam, né? Mas como foi dito também, às vezes não é nem por maldade, mas por um desconhecimento da temática, né? E aí o anticapacitismo vem nessa contracorrente, né? De quebrar isso, de que as pessoas possam se conscientizar, de que as pessoas com deficiência têm direitos e elas podem fazer e exercer, fazer suas coisas e exercer esses direitos em igualdade, né, com pessoas sem deficiência, só que com as adaptações necessárias, dentro das limitações de cada um. E aí eu acho que é aí que vem essas várias frentes que a gente pode discutir, né? Então a gente fala de acessibilidade arquitetônica, que é falar das calçadas, falar do transporte, né? De questões educacionais, né? E lazer, saúde. Então são vários direitos em várias frentes que a gente precisa, na verdade, trabalhar nessa conscientização e promover o anticapacitismo enquanto ferramenta para que a gente possa ser uma sociedade mais inclusiva, né, e mais empática em relação às pessoas que são diferentes, né. Que hoje a gente está aqui para falar de deficiência, mas tem tantas outras questões também, né? Tem as questões raciais, as questões de gênero, as questões sociais, econômicas, então, e aí também a deficiência acaba se cruzando com todos esses outros fatores, né? Essas intersecções que existem. E acho que de forma resumida é isso, e aí a gente pode ir conversando aí nesse bate-papo, abordando esses temas, né? E se conhecendo melhor aí nessas questões da deficiência e do anticapacitismo. Obrigada, gente, por esse primeiro momento aqui. Eu vou fazendo algumas perguntas para vocês e aí vocês vão respondendo. Eu queria fazer um comentário assim que
como eu estava pesquisando sobre o assunto, tudo, que eu vi foi alguns dados assim que me chocaram bastante, e eu queria que vocês depois falassem o porquê disso, o que vocês percebem de porquê dessas taxas tão altas de pessoas com deficiência que não estão no mercado de trabalho, que não concluem ensino médio, que nunca vão para uma universidade, que, inclusive, me chocou bastante que 61% de pessoas com deficiência com mais de 14 anos não concluíram o ensino fundamental. Eu fiquei bem chocada, assim, com isso, porque, assim, o ensino fundamental é ali... Assim, eu não sei qual que é a questão, se tem muito bullying ainda na escola, como eu já saí há bastante tempo um pouquinho da escola, eu não sei como é que está hoje em dia, né? Mas antigamente tinha muito bullying, né? E também eu vi que a taxa de desemprego é 30% maior do que pessoas que não têm deficiência. Então, assim, são números bastante grandes. E eu queria que vocês falassem um pouquinho do porquê. O que vocês percebem? Eu posso falar da área educacional, que é a minha área, e aí está um problema muito, muito grande. Não são surpreendentes para mim essas cifras. Não são, infelizmente, mesmo tendo uma legislação forte, tudo isso é muito, muito, muito recente. Muito recente no sentido histórico, muito recente no sentido metodológico e muito recente no sentido pedagógico. Então, recente por quê? Porque toda esta questão só vai surgir a partir da década dos 80 do século passado. Antes disso, a pessoa com deficiência não existe. Existe dentro dos padrões médicos, isolado dentro de uma instituição, isolado da sociedade. A partir do final do século XX, o século passado, vai começar a mudar um pouquinho para modelo integrador, mas mesmo assim não vai garantir muita coisa. E hoje em dia, aparentemente, deveríamos estar no modelo inclusivo. Uma distopia, provavelmente. Por quê? Porque hoje em dia segue operando os três modelos em simultâneo. Temos inclusão, muito pouca inclusão real, prática, uma maior integração, mas, inclusive com o decreto do Bolsonaro do ano 2020, tentou recuar para exclusão. Para o modelo medicalizado de você estar em uma instituição diferente, não na escola pública, não na escola regular. E a partir daí, muitas das cifras que você tem aí, inclusive da área somente da deficiência visual, que são 7 milhões de pessoas cegas no Brasil. 7 milhões. E você fala, e onde estão 7 milhões de cegos no Brasil? Ah, está por aí. Onde? Não sabemos. Se você desglosa, divide aquelas cifras por deficiência, há deficiências que têm mais inclusão, no sentido laboral, no sentido de outros âmbitos. Inclusive, a sociedade tem o luxo de escolher que deficiência vai trabalhar em sua empresa. Então, aí você tem muita deficiência leve ou moderada, principalmente deficiência física, que só quem pega os empregos. As outras deficiências vai ficar fora. Inclusive dentro desses rankings arbitrários, né? Porque todas as pessoas com deficiência, se tem suas adaptações, vai rendir do mesmo jeito. Do mesmo jeito que uma pessoa, não uma pessoa com deficiência. Entre nós não tem sentido para ser comparativa, mas vai fazer. Então, uma empresa acredita que uma pessoa com mobilidade reduzida vai rendir melhor que uma pessoa cega. Provavelmente, dependendo do trabalho, sim, mas não teria por que ser assim. Mas ele está comparando duas pessoas com deficiência. Do mesmo jeito capitalista de comparar duas pessoas sem deficiência também, pedindo aquele negócio de benefícios e pedindo aquele negócio de produtividade, tá? Então, dentro das áreas educacionais,
não é surpreendente porque tem muita pessoa mais, idosa aqui também, mais velha, que não fez nem sequer ensino fundamental. Não sei, a partir do ano 2000, que quando já está mais avançado o modelo integrador, mudando um pouquinho para o modelo inclusivo, quais seriam as cifras, tirando todo demais que na prática não tiveram oportunidade de estudar. Não sei aqui como que seria o panorama, mas somando todo, é muito, muito difícil entender essas cifras sem entender todo o que está por trás da deficiência. E que todas estas lutas são muito recentes, são as últimas em ter a Convenção da ONU sobre seus direitos. Há outras populações que tiveram seus direitos reconhecidos muito antes que nós, mas sempre somos os primeiros em perder. Aí você fala, 30% maior de desemprego, tá? E o BPC hoje em dia está em risco. O BPC principalmente da pessoa com deficiência e da pessoa idosa, mas vai ser os primeiros sacrificados. Sempre somos os últimos em ter os direitos, mas sempre vamos ser os primeiros em ter esse direito questionado e revertido. Como o Isaías mencionou aí, né, teve essa situação que o atual presidente mencionou, que as políticas de diversidade que foram implementadas, né, ou ampliadas pelos presidentes anteriores dos Estados Unidos, prejudicaram a execução dos trabalhos e acabou com o fim de justificar um acidente aéreo que aconteceu, né, esses dias. Então, é bem isso que Isaías falou. Quando acontece um movimento de retirada, né, de direitos, geralmente somos os primeiros a ser os prejudicados, né? E isso é um pouco cultural também, né? É o estigma que vem sendo construído ao longo do tempo, né? Dos séculos da evolução do ser humano, e de que uma pessoa com deficiência é um problema, né? De que uma pessoa com deficiência custa para o Estado, né? E não contribui para o Estado, então seria só um gasto, né? Um problema, um gasto, e que não retorna como uma pessoa sem deficiência. E aí, bom, não sei se a Tamara quer falar um pouco sobre alguma outra questão, mas eu concordo com o Isaías no que ele disse aí. Eu também concordo com o Isaías. Eu acho uma excelente posição. Principalmente a parte da gente nunca ter existido nos livros. É como se a gente não tivesse existência, sabendo que pessoas com deficiência sempre existiram desde os princípios da humanidade. Então, é uma coisa muito forte, porque realmente, e esse ponto é muito forte, realmente. E também a questão de gênero, né? Porque, por exemplo, na sociedade, os gêneros, eles criam papéis de como um homem ou uma mulher cis devem se portar. Já para nós, pessoas com deficiência, é como se a gente não tivesse validação de nada, a gente fosse, tipo, sabe, uma questão apagada mesmo. E é algo muito triste, porque, por exemplo, a mulher tem aquele papel de servir o marido, de ser mãe e tudo mais. O homem tem aquele papel de ser um homem da casa, aquela coisa patriarcal. Só que a pessoa com deficiência é como se ela não tivesse nenhum papel na sociedade. Ela realmente não tem, entendeu? E ela realmente não tem. É como se a gente simplesmente não existisse. É muito louco você pensar que a gente existe alguns trechos da história, por exemplo, na época dos Egípcios, que a gente era tratado com respeito e tudo mais, pessoas com deficiência, mas ao longo da história é como se a gente realmente não fizesse nenhuma diferença, sabe? E é algo muito triste, porque quando eles citam, por exemplo, pessoas famosas, eles acabam apagando as deficiências que essas pessoas tiveram, como se fosse relacionado a algo ruim, e não a característica em si daquela pessoa. Então, é uma coisa muito bizarra. Todo mundo tem um papel na sociedade, menos a gente.
todo mundo tem uma coisa a seguir, uma expectativa, cria um filho, pensa, idealiza. Pessoas com deficiências não são idealizadas, são sempre levadas como algo negativo. Isso é muito pesado, é pesado pra gente a todo momento, isso pesa e a gente sabe porque a gente vive esse dia a dia. A tarifa baixa de escolaridade, quando eu era criança, eu assisti a pior aula da minha vida, que foi de ciências, que foi tratado como se pessoas, como se a gente fosse, tipo, problemas biológicos, sabe? Como se a gente fosse o erro durante a gestação. Então, você imagina uma criança de 7, 8 anos ouvir que ela é um erro no mundo, que ela foi feita através de um erro biológico. É triste, é massacrante, até mesmo na educação, a forma que eles passam essas informações. Então, você imagina, eu também, altas vezes quando eu era criança, eu quis abandonar a escola, eu quis abandonar o ensino médio, sabe? Porque não é fácil. Já não criam adaptações pra gente na sociedade. Já excluem a gente historicamente. Já querem tirar os pequenos direitos que a gente tem. Então você imagina, estudar pra quê? Se ninguém nem ao menos me respeita, não respeita a minha existência, como se eu nem estivesse aqui. Entendeu? Então é uma coisa muito massacrante. E realmente, essa coisa do benefício, da gente ser sempre o último, mas o primeiro a ser pontuado, a ser apagado. Sabe? Como se a gente não tivesse nem o direito de viver, de existir. Como se é aquilo, né? A gente não. Nossa, é até difícil de falar. É como se a gente realmente não tivesse objetivo de existência. Sabe? E é uma das coisas que eu vivo batendo na tecla em relação a isso. Os últimos a serem pensados, mas os primeiros a serem excluídos, sabe? Não faz sentido em papel nenhum. Eu queria saber assim, um pouco de vocês se essas políticas de inclusão, elas realmente são inclusivas. Bom, eu vou começar falando, então, porque assim, eu venho de uma época que é um pouco mais antiga, talvez, não sei quantos anos a Tamara e o Isaías estão, mas quando eu estudava, né, era assim, tava começando esse movimento mais inclusivo, então tinha algumas políticas, mas ainda era só no papel, né, muito era no papel, porque no dia a dia não era bem como deveria ser. Então, claro que agora evoluiu bastante coisa, né? Vieram novas leis e as questões têm melhorado, né? As barreiras têm sido removidas dentro do possível. Mas eu acho que ainda tem que melhorar muito. Então, por exemplo, algumas situações que eu passei, né, nas faculdades que eu estudei, já no ensino superior, né, por exemplo, então a gente tem aquela lei que fala que os ambientes precisam ser acessíveis, utilizar rampa, elevador e que as empresas, né, e a administração pública de forma geral precisa implementar essas adaptações para as pessoas que têm dificuldade de locomoção, deficiência física, mobilidade reduzida. E eu estudava numa faculdade que tinha elevador, ela tinha um cantinho lá que tinha um elevador, mas no começo, né, isso foi no começo, que depois eu acabei conversando com eles lá e resolvi, mas no começo eu chegava para a aula e o elevador estava desligado. Então, do que adiantava, né, ter o elevador e o elevador não funcionava? Daí isso me frustrava um pouco. E aí, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir lá na secretaria, conversar lá com o secretário da faculdade lá, pedir para ele ir lá. Aí ele ia comigo até o elevador, ligava o elevador para eu poder usar, porque eu tinha aulas que não eram no térreo, né? E aí, se eu
não queria pedir para ele ligar o elevador, eu tinha que ir pela escada. E às vezes eu tinha aula que era no 3º andar, no 4º andar. E aí, bom, fazendo uma ligação com o que a gente mencionou antes, né, que essas situações acabam se repetindo tanto que a gente vai ficando cansado, frustrado de ter que explicar para as pessoas algumas coisas que deveriam ser óbvias, né? E aí, já passei por situações também em que não tinha, às vezes o elevador estava quebrado, às vezes não tinha uma rampa, então acaba que a gente tem que ir pela escada ou ir pelo jeito que dá. Eu tive, e assim, eu não via tantas pessoas com deficiência também. Eu acho que a gente tem aí a lei de cotas, né, aqui no Brasil, que funciona, mas eu entendo que ela precisa ser aprimorada. Mas eu não via muitas outras pessoas com deficiência, né, nem no meu curso e nem em outros cursos. Então, era uma ou outra que eu via. E aí, como o Isaías já mencionou, as deficiências têm as suas especificidades, né? Tipo, as minhas demandas não vão ser as mesmas de uma pessoa com deficiência visual, que também não vão ser as mesmas demandas de uma pessoa com deficiência auditiva, e que também não vai ser a mesma coisa para uma pessoa com autismo. Então, eu não via muitas pessoas assim, eu não via uma outra pessoa com deficiência física, dificilmente eu vi uma pessoa com deficiência visual, e aí até remetendo a um pouco do que você abordou na questão anterior, né, que um alto índice de pessoas com deficiência não terminam o ensino fundamental, não terminam o ensino médio e mal chegam ao ensino superior, porque já enfrentam essas questões desde o ensino fundamental, né? Eu frequentei frequentei classes regulares no ensino fundamental, no ensino médio, e aí, como o Isaías falou, era mais integração do que inclusão, porque daí essas questões que eu passei nas faculdades que eu estudei, eu também passei nas escolas, né? A questão das escadas, a questão do elevador, de rampa, o próprio mobiliário me incomodava um pouco também, porque, por exemplo, a minha perna esquerda, ela não flexiona. Eu não consigo flexionar minha perna esquerda. E se eu uso uma cadeira que ela não tem ali um estofado, se ela for, dependendo do material, ela me machuca. E tudo isso eu passei desde o fundamental, o ensino médio e nas faculdades também, apesar que nas faculdades já era melhor, assim, tipo, o mobiliário já era melhor, tinha estofado, aí tinha a questão do laboratório também, né, os laboratórios serem adaptados, o mobiliário do laboratório também ser adaptado ou não, né? Então, tudo isso, como a Tamara falou, às vezes nos colocava numa situação emocional, psicológica, de a gente ter vontade de desistir, né? Tipo assim, isso não é para mim, esses ambientes não são para mim, né? E aí vem os reflexos, né? Tipo, que tem muitas pessoas com deficiência que mal chegam ao ensino superior ou não conseguem terminar os estudos mais básicos. E, infelizmente, ainda os índices são altos, né? Então, daí a necessidade da gente estar aqui debatendo o anticapacitismo, né? O que é o capacitismo e os reflexos do preconceito, né? E da falta de informação
por parte da sociedade, e aí entram as instituições, né? Tipo, as faculdades não estão preparadas, as escolas não estão preparadas, os professores muitas vezes não estão preparados, né? Aí os outros alunos também não estão preparados, aí falta empatia e faltam as adaptações razoáveis, né? Para que a gente consiga se inserir e sermos incluídos, de fato, nesses ambientes educacionais. Mas, assim, as políticas têm melhorado, né? O que eu venho acompanhando, eu estou com 33 anos, né? Das coisas que eu passava antes para agora, eu creio que melhorou muito, assim, inclusive pela questão do preconceito, assim, acho que as pessoas hoje estão, apesar de ter muito preconceito, as pessoas estão mais, vamos dizer assim, elas têm um cuidado a mais hoje antes de falar alguma coisa ou te perguntar de forma muito direta, muito invasiva sobre a questão da deficiência, né? Eu acho que esses programas de conscientização e de debater essas questões, né? O anticapacitismo, a deficiência, o preconceito, como outras questões em direitos humanos também, né? Questões raciais, questões de gênero. Então, esse aumento, né, nesses programas de conscientização, de informação, eles vêm contribuindo para que a sociedade esteja mais... como é que eu vou dizer? Tem um termo, assim, porque eu sou uma pessoa com deficiência falando, né, de pessoas sem deficiência. Então, as pessoas vêm sendo mais, assim, não diria empáticas, mas elas têm mais noção de que elas não podem falar determinadas coisas, né, ou agir de uma forma, de formas preconceituosas, né. Mas ainda há muito a ser melhorado, com certeza. Acho que tem as questões arquitetônicas, pedagógicas, em questões de tecnologia da informação também, de sistemas, e atitudinal também, né, que vem melhorando, mas ainda precisa melhorar muito, assim. E aí acho que nessa questão ainda desses altos índices, né, das pessoas com deficiência não conseguirem se formar, não conseguirem se inserir no mercado de trabalho, muito vem disso, né, dessas barreiras que a gente enfrenta desde o início da nossa trajetória acadêmica até o ensino superior e, inclusive, até depois o mestrado, o doutorado, né, para quem quer seguir carreira acadêmica. Apesar que agora também vem se instituindo políticas de ações afirmativas, né, na pós-graduação. Então, reserva de vagas para pessoas com deficiência nos mestrados, reserva de vagas, por exemplo, para pessoas trans também, né, nos mestrados, porque apesar de não sermos poucos, somos considerados uma minoria, né? E aí, como minoria, vem essas ações, essas políticas de ações afirmativas para a gente conseguir se inserir melhor, tanto no contexto educacional quanto no mercado de trabalho, né? Eu vou ampliar um pouquinho em 2, 3 itens, geralmente, aqui. Uma coisa que eu vou reforçar muito desde a questão educacional da sociedade em geral. Muitas vezes o conhecimento está, a formação está, são feitos cursos de formação contínua, muita coisa. Então, para mim, hoje em dia, a desculpa de o professor não sabe não tem validez. A desculpa de o funcionário público do tipo federal, estadual ou municipal não sabe sobre a deficiência não é uma desculpa válida.
Porque hoje em dia você se pode formar em muitos campos, entre eles do tratamento, pelo menos saber de forma geral como é que se trata uma pessoa com deficiência nos diversos aspectos. Mas, na prática, a pessoa não quer saber nada, porque não é de seu interesse. E aí, quando a pessoa com deficiência fala que alguém tem sensibilidade, e você vai olhar o círculo mais próximo daquela pessoa, é porque já tem uma pessoa com deficiência em sua família, na escola, interactua de outra forma. Mas, geralmente, a pessoa em geral, a sociedade em geral, não se preocupa e não se importa com isto. Todo mundo esquece que vai ser velho, que vai ser idoso. Todo mundo esquece que pode sofrer um acidente laboral ou de outro tipo, que pode dar uma deficiência temporal ou inclusive uma deficiência permanente. E aí depois fica muito engraçado, porque aquela pessoa que não se importava com nada, que inclusive falava contra a pessoa com deficiência por exigir a coisa básica, é que muitas vezes nós não estamos pedindo nada fora do senso comum. Simplesmente estamos pedindo uma coisa básica. Ela recusava aquilo. E agora que é pessoa com deficiência, fica revoltada porque não tem aquelas ferramentas que em seu momento essa pessoa negou para outras pessoas com deficiência. Então, até não entender a questão da que a acessibilidade e a inclusão em geral é beneficiosa para todo mundo, não vamos entender o papel da pessoa com deficiência na sociedade. Aí, Tamara falou muito acertadamente, nós não temos um papel definido. Temos que criar um papel definido. No trabalho, temos que fazer 2 ou 3 vezes melhor o trabalho que uma pessoa sem deficiência, só para manter uma posição laboral. Na academia, mesma coisa. Em todas partes, você tem que demonstrar que você tem valor. Se você não demonstra que você tem valor, o mercado capitalista vai banir você de lá. Então, tudo isso vai gerando uma situação em que, hoje em dia, podemos dizer, sim, a inclusão não é suficiente, mas a inclusão. O problema é que a sociedade quer que nós fiquemos conformados com a pouca inclusão que temos. A inclusão plena não existe, ainda não existe. Não vai existir até quando não se deixe de usar o modelo medicalista, o exclusório, de exclusão, o modelo integrador. Só até que o modelo inclusivo seja o único padrão, não vamos ter inclusão. Mas aí fala, não, a pessoa com deficiência tem aquilo, tem quotas, tem não sei, tem... Eu tive na aula um questionamento a respeito de uma prova que vai ser tomada naquela disciplina, e alguém falou, o Isaías tem notebook na sala. Eu falei, só um pouquinho aqui. Meu direito de ter notebook na sala é porque é a minha ferramenta de estudo, de trabalho e de inclusão. Se você quer ter seu notebook na sala, já não é problema meu. E você não tem por que tirar meu direito e falar de meu direito como se fosse seu. É meu. Você tem que fazer as coisas do jeito que a professora está pedindo. Que eu vou ter adaptações, que eu vou ter a prova diferenciada. Não é meu problema ao respeito de seu desejo arbitrário de querer ter notebook na prova só porque você quer. É porque eu preciso. E então aí, muita pessoa acredita que o direito nosso é um direito só porque sim. Sem motivo, sem razão, sem justificativa. E aí fica você pressionado, muitas vezes, a não usar um direito por vergonha ou por outros motivos, para não gerar revolta na sociedade que não está garantizando seu pleno desenvolvimento tampouco. E a outra questão é, na América Latina, há 2 países que sempre foram referência, que é a Argentina e o Brasil. Demais, a América Latina está muito pior que aqui. E aí, a pessoa não quer entender que o Brasil
pode melhorar, pode seguir melhorando muito. Tem referência na Europa, que pode pegar aqui. Há muita coisa que temos aqui que não tem lá. Se você consegue somar a experiência de lá com a experiência nossa, adaptar, porque a Europa e os Estados Unidos são a referência na inclusão, e inclusive, ironicamente, os Estados Unidos vai ser referência em inclusão depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial e da Guerra da Vietnã, por questão de que aquele soldado que mandou com seus 5 sentidos, entre aspas, voltou sendo uma pessoa com deficiência e tem que garantir o direito dos veteranos de guerra. Então, dentro de todo esse marco, os Estados Unidos é referência, infelizmente é referência. Mas nós temos aqui coisas que lá não tem, que na Europa não tem, e não estamos reconhecendo nosso próprio trabalho de como está sendo construída a política pública de inclusão. Há coisas lá que se pode pegar da questão de tecnologia, questão de arquitetônica e demais, e aqui temos toda a questão garantista de direitos educacionais previdenciários, do BPC e de assistência social, que geralmente lá não se tem. Se valorizamos isso, podemos ter um Brasil muito, muito melhor, muito atrativo para a pessoa com deficiência. Porque, claro, a pessoa com deficiência, além de trabalhar, de estudar, de tudo demais, também é migrante, e isso é outra realidade que poucas vezes também se fala. Bom, eu acho tudo que o Isaías falou perfeitamente. Nossa, foi muito bom esse tipo de pauta. O que eu acho que está acontecendo nas políticas públicas, assim como na maioria das causas que eu vejo, é que não há uma inclusão, há uma segregação, que é você dividir pessoas com deficiências de pessoas sem deficiências. Por exemplo, a gente utiliza, o Isaías mesmo falou que ele utiliza o notebook porque é um direito dele. E o que está acontecendo? Querem segregar esses tipos de situações, querem dividir. Você não pode, por exemplo, dar oportunidade para uma pessoa com deficiência se você não inclui, por exemplo, os equipamentos necessários para elas utilizarem naquela realidade na qual ela vive, na qual ela está inserida, por exemplo. Então, eu tenho 20 anos, eu sou uma pessoa nova, hein? Só que eu sou uma pessoa com deficiência desde o momento que eu nasci. Então, a evolução desde o momento em que eu nasci até agora, eu acho que está ocorrendo uma pauta gigantesca, que hoje em dia, pelo menos, as pessoas falam. Antes não era falado, era só colocado como criança especial. Até hoje, às vezes, a gente vê PNE, né, que é pessoas com necessidades especiais, sabe? Isso era isso. Eu tenho um filho ou uma filha especial, e acabou. Entendeu? E acabou. Hoje em dia, pelo menos, eles já se preocupam mais com a terminologia de utilizar a pessoa com deficiência, lembrar que é uma pessoa antes da deficiência. Porque antes nem isso a gente era considerado. Se hoje em dia tá difícil pra gente ter respeito, pra gente conseguir colocar o nosso pé, que a gente tem individualidade, que a gente tem capacidade, como o Isaías mesmo nomeou, a gente tem que trabalhar 3 vezes mais. Eu, por exemplo, eu utilizo de moletas. Eu nunca tive paciência de esperar a vontade do outro para me atender. Então, eu tenho cicatrizes enormes nas minhas axilas porque eu preferia 10 mil vezes subir uma escada muito mais rápido e assistir a aula no momento que ela começa, do que esperar alguém chegar até mim e esperar a pessoa de boa vontade, porque tem aquilo, né? Nem sempre as pessoas vão te ajudar de boa vontade, às vezes elas vão te ajudar porque estão sendo obrigadas a isso, de alguma forma. Isso, nossa, é como se ninguém tivesse realmente preparo, mas pelo menos hoje em dia a gente existe nas pautas, a gente existe nas causas. Agora a gente, por exemplo, está fazendo esse momento, esse vídeo de anticapacitismo. Antes não era nem ideia. Era literalmente crianças com deficiências eram separadas de pessoas sem deficiências em brincadeiras, em certos tipos de aula. Às vezes pegava a pessoa com deficiência e colocava numa sala e falava, não, vamos aprender de tal jeito aqui, só eu e você. Isso não é uma questão educacional. Você está segregando essa pessoa dos outros alunos, você está diferenciando ela. Isso não é inclusão. Na adolescência, eu me lembro perfeitamente que tinha um andar de baixo e tinha um andar de cima. Inclusão é justamente você incluir pessoa com deficiência em todos os espaços.
Eles não criaram um elevador, eles não criaram uma forma de me subir para cima. Inclusive, até me nomeavam como se fosse um tipo de atraso, porque os outros alunos queriam estudar lá em cima e por conta da Tamara, eles não iriam estudar. Então, no meu dia a dia, para poder eu não sofrer esse tipo de coisa, eu tive que subir escada todo dia, e minha escola era integral. Então, de manhã e à tarde eu estava lá subindo a escada, para poder comprovar. Então, essa questão de validar a sua existência, validar que você consegue fazer as coisas, se comprometer a ser 3 vezes melhor do que as outras pessoas sem deficiência, tá na gente o tempo todo. 24 horas. Se você não provar que você tem a capacidade de fazer tal coisa, você já é visto como uma pessoa que não existe de certa forma, né? Que não está apta a chegar em certos lugares. E ainda por cima, se você não demonstrar que você é realmente melhor do que as outras pessoas, você não consegue conquistar nenhum espaço. Seja no mercado de trabalho, seja na universidade, seja em escolas, principalmente escolas. Porque eu acredito que ambiente, setores públicos nas quais envolvem outras pessoas, por exemplo, motoristas, eles não tiveram educação, eles não tiveram uma aula, eu acredito, de capacitação para atender pessoas com deficiência em ônibus, como foi minha realidade. Eu fui negligenciada, eu tive que brigar com o motorista. Imagina só, eu ter que brigar por direitos básicos do dia a dia. Então, sim, as políticas públicas, comparado com antes, melhoraram muito, porque hoje em dia, pelo menos, a gente existe em pauta, a gente é falado, a gente tem existência. A gente não é só considerado como uma pessoa especial ou criança especial, não. A gente tem nome, a gente tem atitude. Só que tem muita coisa ainda para melhorar, muita coisa. A gente deu um passo entre bilhões de passos que a gente ainda precisa dar na sociedade, em qualquer tipo de espaço que a gente queira estar presente e ser visto. Enfim, eu acho que as políticas públicas, elas estão melhorando, elas têm uma questão de melhoria, estão cada vez mais evoluindo, só que tem muito mais coisa para avançar, porque não é só uma questão de preconceito, não é só uma questão social, uma questão como um todo. E esse todo está agregado em todo o espaço na qual a gente vai. Só para reforçar aqui a questão da Tamara, e é que há um assunto aí por trás da linguagem que usamos para nós. Então, daquele negócio de ser chamado de pessoa especial. Especial por quê? Eu não tenho raio-x nos olhos, sabe? A pessoa que não é cega, por exemplo, aqui tem outra deficiência, ele não tem raio-x nos olhos para coisa. Da assignação de papéis que não corresponde. Da pedir para uma pessoa cega que te fale se você tem uma personalidade bonita ou não. E por que isso? Daquele assunto também de tratar a pessoa com deficiência como uma pessoa sem sexualidade, sem desejos próprios, sem sonhos próprios. E aí, só um papel que assinou a sociedade para nós, que eu vou chamar de pornografia inspiracional. Eu não sou exemplo para ninguém. Minha vida não é exemplo para ninguém. Eu não tenho por que ser mostrado como se fosse lá um ícone de superação. Cada quem tem que superar suas próprias realidades e suas próprias experiências. Então, aí muitas pessoas se incomodam quando se fala, eu não sou exemplo para ninguém, porque ele acha que sim, que se você conseguiu fazer aquele pouquinho que você conseguiu fazer, de acordo com suas necessidades, a pessoa sem deficiência não tem desculpa. E isso é um assunto que também é muito revoltante e que aqui, principalmente na América Latina, daqueles programas que só se faz uma vez por ano para recaudar fundos, que muitas vezes vai para organizações aparentemente sem fins lucrativos, mas que no fundo tem o fim lucrativo de explotar a pessoa com deficiência. Na Espanha, por exemplo, existe aquele centro que, entre aspas, vai garantir a inclusão laboral da pessoa com deficiência, mas você vai ver a empresa
que joga lá uma pessoa com deficiência, pega de lá 3 anos, joga fora, 1 ano sem emprego e volta a começar a roda. Por quê? Porque o capitalismo só vai garantir ganho para o empresário. Se o empresário consegue ganhar um dinheiro tendo na planta uma pessoa com deficiência, vai. Mas aqui na América Latina, a regra é justamente a contrária. É muito mais barato pagar a multa que vai cair por você não cumprir as cotas laborais que ter verdadeira inclusão em sua empresa. Então, tudo isso que falamos de lei de cotas na educação, no trabalho, se cumpre, sim, mas entre aspas. Muitas vezes as universidades tentam barrar ter um ingresso mesmo sendo por lei de cotas. A empresa vai tentar barrar ter um ingresso mesmo sendo por lei de cotas. E então aí sempre vai desculpa de se não há candidato que preencha aquela vaga, a vaga vai ser jogada para a pessoa sem deficiência, para concorrência ampla. Então, mesmo, entre aspas, tendo leis de cotas, há muita forma de ser incumprida. Isso sim, a desculpa sempre está aí na mão para justificar coisas que de outra forma não teria justificativa. Até vou aproveitar para complementar um pouquinho a Tamara e o Isaías também, algumas coisas que a gente conversou em relação a qual é o papel, né, também da pessoa com deficiência na sociedade, como que a gente está inserido, né, nessa questão. Eu vejo que muitas vezes a gente assume o papel de estar nos espaços conscientizando as pessoas sobre a deficiência, né? Quando eu estava terminando a faculdade de Direito, eu não sabia muito bem qual tema eu queria pesquisar, o que eu queria apresentar, né, com o meu trabalho de conclusão. Mas eu sempre gostei da parte de direito constitucional, direitos fundamentais, direito internacional, então eu queria algo que fosse para a área de direitos humanos, né? Daí eu pensei, mas o que eu vou fazer na área de direitos humanos, né? E aí eu falei, bom, eu sou uma pessoa com deficiência, né? É um tema que não é, assim, tem, claro, não vou dizer que não tem pessoas estudando a questão da deficiência, tem, como o Isaías já falou, muitas vezes são pessoas sem deficiência, né? E também, de certa forma, ainda existe essa escassez desses materiais que abordem o tema. Então, eu falei, eu vou escrever, então, sobre a pessoa com deficiência. E aí, fiz o meu TCC, e aí é meio um paradoxo, porque, como a gente falou, às vezes a gente cansa, frustra de ter que ficar explicando ou dialogando com as pessoas sobre como lidar com a deficiência, como lidar com a questão do capacitismo, né, e tudo mais. Mas muitas vezes a gente assume esse papel e aí a gente acaba indo por essas áreas, né? Então, tipo assim, na área acadêmica a gente vai falar de deficiência, em outras áreas também acaba indo com questões ligadas à deficiência, né? E aí, falando um pouquinho do mercado de trabalho, é só se a gente parar para fazer uma avaliação das profissões, né, que tem aí no mercado, e quantas pessoas com deficiência você vê em outras profissões, né? Por exemplo, ator ou atriz com deficiência, a gente quase não vê, são pouquíssimos, né? E aí é importante a gente, de certa forma, conversar sobre isso, porque a gente assume também o papel da representatividade, que é importante, né? Então, é chato por um lado, mas por outro é necessário, porque a gente precisa se inserir nesses espaços, inclusive no mercado de trabalho, né? Como o Isaías comentou ali, bombeiros, policiais,
professores com deficiência. Ainda é difícil ver um professor com deficiência. Eu lembro que na UNILA, a gente teve um professor que esteve um tempo na UNILA, ele era um professor com deficiência visual. E além dele, me recordo assim, de 1 ou 2 além dele, mas é muito pouco ainda, né? Então, a gente vem ocupando esses espaços, né, para assumir essa representatividade também no mercado de trabalho, às vezes um pouco contragosto também, né, da gente querer atuar em outras áreas, com outras atividades, e não ter essas oportunidades, né, mas o mercado ainda é difícil também, é difícil porque falta adaptação, né, é difícil porque os seus colegas de trabalho às vezes não entendem que você tem uma limitação, né, que a tua forma de trabalhar vai ser diferente, como o próprio Isaías mencionou, né, vai usar uma tecnologia assistiva, um equipamento, o computador, o notebook, a muleta, uma lupa, né, um mobiliário adaptado, né, uma cadeira que tenha rodinha, que facilite ali a pessoa trabalhar, né, uma mesa mais alta, mais baixa, né, para a pessoa conseguir se movimentar ali. Então, o mercado de trabalho ainda precisa melhorar muito também, e aí, como até o Isaías tinha mencionado, existe o preconceito, né, que é o capacitismo no mercado de trabalho, de que os empregadores acham que nós, pessoas com deficiências, né, seja lá qual for, ao invés da gente gerar lucro para aquela empresa, eles veem a gente como uma dificuldade, né? Porque daí eles falam assim, como que eu vou colocar uma pessoa com deficiência para trabalhar aqui na minha empresa, né? Porque minha empresa não está preparada, porque minha empresa não tem rampa, na minha empresa eu não vou ter um sistema que é adaptado para uma pessoa com deficiência visual, né? E aí eles usam isso como desculpa para não adaptar, né? Porque daí eles falam, mas é difícil adaptar, né? Como eu não tenho dinheiro para conseguir adaptar a minha empresa para receber essas pessoas. Então, é difícil, e aí tudo isso nos coloca numa posição de que a gente precisa superar as barreiras, né? Se eu percebo que aquele empregador não está muito interessado ou não está muito disposto a me contratar porque eu sou uma pessoa com deficiência, aí eu me supero. Daí eu tenho que mostrar para ele que eu sou bom, que eu tenho habilidade, que eu tenho competência, que eu, de alguma forma, vou dar meu jeito para eu conseguir trabalhar ali, né? Eu tive 2 empregos antes de ser concursado. Eu tive 2 empregos que eu era CLT, carteira assinada, né? E aí, o meu primeiro emprego, eu trabalhava na área de telefonia, num órgão da prefeitura de Curitiba, né, que é a minha cidade, e era tranquilo, assim, mas eu percebia que os gestores me tratavam meio diferente, né, tinha uma questão ali, acho que relacionada com o capacitismo, também com a falta de informação. Eu fiquei um período nesse meu emprego, aí eu adoeci, porque daí eu sempre estudei e trabalhei. E aí eu trabalhava segunda a sábado, era a escala 6x1, era a escala 6x1, e eu só folgava um sábado ou um domingo, e aí eu estudava também. Aí por questões de mobilidade urbana, eu também não conseguia sair do meu trabalho e ir para minha casa descansar,
Então, eu acordava cedo, eu ia para o meu trabalho, aí eu trabalhava o meu horário ali, aí eu saía, aí às vezes eu ia, tipo assim, para alguma biblioteca, para algum lugar, estudar, fazer alguma coisa, eu ia comer, para daí eu depois ir direto para a faculdade, estudar a noite inteira, depois voltar para casa. Então, eu não tinha assim, facilidades, né? E aí adoeci, larguei, eu tive que sair desse emprego, fiquei um período fora do mercado, assim, fiquei fora do trabalho, né? Fiquei desempregado alguns meses, assim, acho que uns 5, 6 meses, porque depois eu não estava aguentando mais ficar sem trabalho, né? Sem ter a minha própria renda. Aí eu comecei a mandar currículo também. Mandar currículo, eu acessava um monte de site, cadastrava meu currículo, e sempre coloquei que eu era uma pessoa com deficiência. Uma pessoa com deficiência, além de todos os dados, né, que a gente já coloca por padrão ali no currículo, eu colocava isso para não correr o risco de cair numa vaga que era para uma pessoa sem deficiência e aí correr o risco de não ser contratado, né? Porque, mas você é uma pessoa com deficiência e não, essa vaga não é para você, entendeu? E aí, depois surgiu uma oportunidade, eu entrei numa outra empresa e eu entrei para uma vaga que era também, era CLT, era uma empresa que tinha algumas vagas ali que eles tinham que cumprir a lei de cotas e eu entrei numa dessas vagas. E aí eu tinha um colega que ele era visão monocular. Então, era eu e ele nesse setor, né, éramos os únicos com deficiência, só eu e ele. E aí, tipo, tinha, sei lá, tipo, tinha assim, umas 50, 60 pessoas nesse departamento. E nós éramos os únicos, só nós dois, eu e ele. Assim, a empresa também tinha ali alguma questão de acessibilidade na infraestrutura que era bom, tipo, a maior parte da empresa era no térreo, era só térreo, assim, e mobiliário também não era tão ruim, né, como em alguns lugares. Eu tive problemas com colegas de trabalho por questão de preconceito, de piadas que uma vez ou outra acontecia, né, e daí, claro que isso deixa a gente chateado, né, não é legal passar por essas situações. E daí depois que eu entrei, né, como funcionário público, depois que eu virei funcionário público, e aí no Brasil, né, como a gente tem a questão da estabilidade, depois do estágio probatório tinha a estabilidade e tudo mais, eu me sentia mais à vontade para cobrar as adaptações. Que, por exemplo, às vezes, quando eu entrei e comecei a trabalhar no serviço público, assim, eu vi que era meio algumas instituições, alguns órgãos são meio sucateados, né? E aí eu também imobiliário não era muito bom. Daí eu chegava para o meu chefe e falava, olha, essa mesa não tá muito boa para mim, essa cadeira tá me dando dor, eu não tô conseguindo trabalhar direito, tal. E aí, muitas vezes, os gestores ficavam ali meio sem saber o que fazer, mas iam em busca de tentar encontrar uma solução ali, né? De tentar providenciar essa adaptação. Mas é difícil, assim, o mercado de trabalho também precisa melhorar muito, né? Os empregadores precisam se conscientizar mais, as empresas precisam se adaptar, os colegas de trabalho precisam ser capacitados também para entender as deficiências, as especificidades, né? E não é fácil, assim, a gente, como a gente já disse, né? A gente às vezes tem que demonstrar, tem que fazer 2 vezes mais, 3 vezes mais para sermos considerados bons profissionais, né, ou até no ambiente acadêmico também, para os professores acreditarem que nós somos bons alunos, que nós estudamos, que nós fazemos os nossos cursos,
né, e procuramos nos aperfeiçoar nas nossas questões, no que a gente quer estudar, mas é difícil, assim, lidar com o capacitismo, né, nos espaços educacionais e no mercado de trabalho. É difícil, então é muito importante a gente estar aqui debatendo o anticapacitismo, né, e podendo contribuir para conscientizar essas pessoas, né, para que conversem, né, com as pessoas com deficiência, abre um canal de diálogo, né, entender melhor quais são as adaptações, né, possibilitar também que os funcionários com deficiência e os alunos com deficiência também tenham oportunidades de fazer outras coisas, tipo de fazer como o Isaías foi fazer uma mobilidade, né? Ou aquele profissional com deficiência vai viajar para fazer um curso, para aprender melhor as atribuições dele, né? Tudo isso tem que ser pensado, né? Porque a partir do momento que a gente pensa as coisas num padrão que é para pessoas sem deficiência, né? E não pensa como que a gente vai possibilitar essas coisas para as pessoas com deficiência, a gente vai ser prejudicado, né? E não é isso que a gente deseja, né? O que a gente quer é que a sociedade evolua e se torne mais acessível, mais inclusiva, né? E aí, assim, não sei como que está sendo para a Tamara, para o Isaías, o mercado de trabalho nesse momento. Talvez as coisas tenham melhorado, né, em alguns fatores aí, tipo fator infraestrutura, o fator empatia, né, a questão atitudinal, mas da minha experiência, assim, eu passei, sofri, tipo, bastante a questão ali do capacitismo, né, de ter que demonstrar que eu era um bom profissional, de bater o meu pé e falar, não, eu posso fazer isso, eu tenho competência para fazer isso, porque as pessoas, tipo, subestimam a gente, né. O esporte me ajudou também a me impor, né, porque eu sou uma pessoa com deficiência, mas eu pratico esporte também. Eu jogo vôlei, então às vezes as pessoas me veem chegando na quadra e quem não me conhece, tipo, não acredita, né, que eu jogo, que eu pratico esporte. Mas e aí quando elas veem que eu participo, que eu jogo tudo, porque eu já treinei, eu já joguei campeonato, um monte de coisa, aí as pessoas não acreditam, tipo, elas ficam assim impressionadas que uma pessoa com deficiência está praticando um esporte, entendeu? Sendo que é uma coisa que é para todo mundo, tipo, todo mundo deveria ter seu emprego, todo mundo deveria poder estudar e todo mundo deveria poder praticar um esporte. Então, são coisas que a sociedade ainda não compreendeu que são coisas normais, né? Que deveria ser visto como normal, mas que para eles ainda é impressionante, nossa, porque não são lugares ocupados por nós, né? E aí a gente vem nesses debates, nesses diálogos, para quebrar esse pensamento de que não, esses espaços são para nós também, e nós queremos ocupar esses espaços, a gente só queremos ser tratados como pessoas comuns, cidadãos que pagam seus impostos e que querem ter acesso aos seus direitos também. Então, é um pouco disso, assim, é difícil, mas a gente vem se colocando nesses espaços, né, vem fazendo esses movimentos e espero que a tendência seja, né, continuar melhorando e cada vez mais os espaços mais acessíveis, né, e que a sociedade seja mais inclusiva também.
respondendo um pouco a pergunta do Ed, a questão atual da perspectiva mais dos mais novos, eu acredito que a Tamara não vai mudar muito do que eu vou falar agora, e é que, infelizmente, nós não podemos falar muito da questão do trabalho. Por quê? Porque trabalhar na Itaipu Binacional e trabalhar no Parquitec, onde começa a ter com muita força a questão da inclusão, não vai ser a mesma realidade de fora. Por quê? Porque os grandes empresários, os pequenos empresários e medianos empresários não querem contratar pessoas com deficiência. Eu tenho a realidade de 3 países, posso olhar para 3 países e pensar assim. Na prática, que uma empresa tão grande como a Itaipu, e uma das suas fundações como é o Parquitec, dê oportunidade para pessoa com deficiência, dá um pouco de esperança, porque vai ser polo de inclusão. Vai forçar as demais empresas, como se eles fazem, então eu tenho que fazer. E agora, outra perspectiva que vai mudar na questão é que, se uma empresa mediu o que eu preciso para desenvolver as responsabilidades que eu tenho que assumir dentro de uma empresa, eu não vou, ao menos no meu caso pessoal, não vou aceitar menos que isso no próximo emprego, mesmo sendo agora simplesmente um estagiário. Então, se eu tenho garantido meu transporte, se eu tenho garantido meu telefone que eu preciso, se eu tenho garantido um respeito, um trato digno dentro da empresa, e vou para outro emprego depois, eu vou estar com a expectativa muito alta e vou ser muito exigente nesse sentido. Por quê? Porque sei que a empresa pode fazer. Outra coisa que não quer. E aí já entramos no âmbito também da denúncia por discriminação, de como é que está sendo tratado um empregado, um estagiário ou um jovem aprendiz aí. Então, dentro do mercado laboral, o Brasil tem uma vantagem que não tem em outros países. Esses programas de estágio, esses programas de jovem aprendiz, vai aproximando também não só a pessoa com deficiência, ou não só a pessoa sem deficiência que também participa, mas também os empresários. E então, ele já não vai ficar muito surpreendidos quando chega depois uma pessoa com deficiência. Essa é a minha esperança. A realidade vai ser um pouco diferente. Do povo que eu conheço, muito pouco tem carteira assinada, infelizmente. E é uma realidade muito triste. Eu falei também antes, dentro da deficiência, há deficiências que são mais apetecidas que outras. Se você tem deficiência visual, vai ficar geralmente no fundo da escada da deficiência. Por quê? Porque vai inclusive preferir um surdo sobre um cego, a pessoa com mobilidade reduzida sobre um cego. E por aí vai. Também o preconceito entre deficiências também é muito forte no momento de entrar no mercado laboral. Eu concordo totalmente. Tipo, a gente está em empresas grandes, essas coisas de viabilização, de pauta é muito forte. Mas eu, por exemplo, já fiz extras em outros tipos de mercado de trabalho de maneira informal. E assim, CPCD nem chega a ser uma causa, sabe? Nem chega a existir. Se você não colocar a cabeça direto mesmo, assim, sem ter filtro para trabalhar em certos locais, você não consegue. Por isso que o grande número que a gente tem de pessoas com deficiência trabalhando são no mercado informal. Imagina, você vai querer que as pessoas assinem a sua carteira para você perder o seu benefício e as pessoas te demitirem em pouco tempo, sabe? E elas nem fazerem as mínimas adaptações, você ainda está suscetível a humilhações, porque é isso que acontece, a gente não sofre preconceito, a gente é humilhado com os preconceitos, entendeu? E outra coisa muito importante que eu acho também pautar é, por exemplo, o Ed falou das novelas que a gente não vê imagem e tudo mais, de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, é real. Eu sou uma mulher cisgênero, por exemplo. As mulheres com deficiência são suscetíveis a assédio, são suscetíveis a diversos tipos de violências domésticas. Só que
eu sou bonita o suficiente para ser assediada, mas eu não sou bonita o suficiente para aparecer numa capa de revista ou numa novela, a não ser que seja a pauta do mês. Por exemplo, dezembro, que é o mês internacional das pessoas com deficiências. Eu sou uma pessoa que posso mostrar diante daquela causa, mas em outras oportunidades é como se eu nem existisse, ou seja, eu só sou suficiente no mercado do trabalho em certos tipos de cargos assim que aparece pessoa com deficiência, o termo, a terminologia. Se não aparecer, eu vou ser descartada no mesmo momento. Assim acontece em diversas áreas do mercado de trabalho. Por exemplo, algumas empresas, como o Isaías comentou, preferem pagar a multa do que contratar pessoas com deficiências e jovens aprendizes. Então, a gente tem entende? É tudo voltado contra a nossa existência. É tudo voltado contra a lugares que a gente quer avançar, tá? Parece que tá retrocedendo em alguns outros meios, entende? Então, é aquilo, eu sou bonita o suficiente para poder sofrer diversos tipos de violência, mas não para poder estar em uma posição hierárquica no mercado de trabalho, não para poder ter oportunidade de ser modelo, por exemplo, sabe? Como se meu corpo, em algum certo tipo de ambiente, necessariamente tivesse que ser excluído, porque não é bem visto. Eu nunca vi, por exemplo, um chefe com algum tipo de deficiência, entendeu? Eu nunca vi. Então, eu realmente acredito, como o Isaías pontuou, o Ed, a nossa evolução. A gente apostou em empresas grandes e essas empresas grandes estão divulgando essa informação, acesso à informação. Por exemplo, o Parktec, agora, quando lança uma vaga, também lança o símbolo para pessoas com deficiências também. Isso é muito importante, porque pessoas com deficiência na grande maioria das vezes, estão em lugares de vulnerabilidade. Ter escolaridade é difícil, ter emprego é difícil, viver na sociedade é complicado, então pelo menos a gente agora tem o mínimo de saber que vai ser compartilhado esses tipos de informação. E para nós que temos o corpo marginalizados pela sociedade, pelo mundo inteiro, ter esses pequenos momentos de informação é algo grande. É algo grande, é algo, sabe, inimaginável. Eu fui numa palestra de uma pessoa com deficiência. Gente, eu nunca fui numa palestra de uma pessoa com deficiência na minha vida inteira. Foi a primeira vez, eu tenho 20 anos. Em 20 anos, esse ano foi a primeira vez que eu fui numa palestra de uma pessoa com deficiência. E outra coisa também que tá dando pauta é que os artistas de redes sociais falam essa questão de mimimi. Não pode fazer piada porque é mimimi. Não pode fazer isso porque é mimimi. Você está falando sobre pessoas. Se você não sabe trabalhar com pessoas, então você está no trabalho errado. Você tem que aprender a gerenciar o seu grupo de pessoas. Se você, por exemplo, trabalha com stand-up, você tem que gerenciar, tem que estudar aquilo que você está trabalhando. Agora, você precisa realmente marginalizar corpos com deficiência, fazer piadas para poder se tornar engraçado, sabe? E ainda chega e pauta como se fosse mimimi, como se essa geração de hoje em dia... Você está falando sobre pessoas. Eu não sei em qual momento, de verdade, as pessoas que trabalham com o público esqueceram de estudar que nesse público existem diferentes tipos de pessoas e suas peculiaridades. Então é algo muito importante para ser pautado. Gente, eu vou começar já a ir para o finalzinho, né? Que já foi bastante tempo. Eu quero agradecer vocês por vocês terem tirado esse tempo para vir aqui contar a história de vocês, e eu queria que vocês, para finalizar, deixassem uma mensagem para jovens que vão assistir esse podcast e que passam pelas mesmas dificuldades que vocês enfrentam todos os dias, né? Que possam se inspirar também e possam seguir em frente, entender que eles também podem estudar, podem trabalhar, e então deixa aí um recadinho. O que eu diria para a juventude agora, para uma juventude com deficiência, né? Não sei, eu diria assim que é difícil, mas que a gente tem que persistir e a gente tem que ter consciência de que a nossa deficiência, ela é uma parte de nós, né? Nunca deixar as pessoas nos
caracterizarem, né, apenas como uma deficiência, porque somos pessoas, né, antes disso, e aí, nesse sentido, eu acho que a gente tem que sempre também buscar nossos direitos, né, fazer valer nossos direitos, né, queremos, temos direito a lazer também, né, temos direito à saúde, à educação, ao trabalho, né, a uma vida digna, à sexualidade, né, a gente tem que fazer valer isso, seja ocupando espaços, né, muitas vezes é isso, dar a cara a tapa, falar lá, ir lá, falar, conversar, explicar, se expor, né, mas faz parte. Então, às vezes o caminho é árduo, mas a gente tem que persistir nessa desconstrução, né, desconstruir o capacitismo, né, tentar que as pessoas sejam mais empáticas, né, e assim, buscar também os órgãos que estão aí para nos auxiliar, né? O Ministério Público, né? A Defensoria, no que couberem aí, né? Buscar a ajuda o apoio da Justiça, né? Quando nossos direitos forem violados, conversar com um advogado, um profissional, né? Buscar sempre saber quais são os canais de encaminhamento de demandas, né? Ouvidoria. Isso é importante, né? A gente não pode deixar se abalar. A gente tem que continuar em frente, fazer valer nossos direitos para que a sociedade se torne mais inclusiva e mais acessível, né? Nós aqui, os mais velhos, as pessoas com deficiência mais velhas que nós, elas andaram, né, os movimentos sociais que tiveram, essas pessoas iniciaram esse movimento para que hoje a gente pudesse estar aqui falando sobre isso. Então, é importante a gente dar continuidade nisso e não desistir das nossos sonhos, né, conseguir nosso emprego, terminar nossos estudos. E se tiver que reclamar, tem que reclamar, né? Faz parte. A gente tem que deixar de ser uma minoria, né? Em busca de que sejamos reconhecidos como cidadãos, né? E acho que é isso, a gente não perder o equilíbrio, se manter forte aí dentro das nossas possibilidades, porque não é fácil, mas faz parte. E para a juventude eu diria isso, permaneçam, para a juventude com deficiência, né, permaneçam inabaláveis e busquem os canais de diálogo com a sociedade e façam valer os seus direitos, porque somos diferentes, mas somos pessoas, somos seres humanos e queremos ser respeitados. Acho que eu diria isso para a juventude com deficiência hoje. Atualmente eu diria isso. Só em reforçar a questão que falou Eti de participar do movimento social, de não deixar recuar todo o assunto dos direitos, de fazer sempre o que se quer fazer. É a sociedade que tem que adaptar também, incluir. E a questão da diferença, todo mundo é diferente, então não teria por que ser a deficiência uma questão de enfatizar aquela diferença. Então, é isso, gente. Bom, eu diria que, bom, para todas as pessoas, diferente das suas peculiaridades, pessoas trans, pessoas com deficiências, pessoas suas diferenças, essa é a primeira vez de vocês aqui. São sua primeira experiência sendo quem você é. Então, seja fiel a si mesmo, porque
ninguém vai ter essa chance. Só você. Ninguém vai ter essa chance. Então, seja fiel a si mesmo o máximo que puder. E por mais que todo mundo diga o contrário, continue. Continue, porque não tem nada mais lindo do que você conseguir ser a si mesmo e conseguir continuar isso diante de todos os obstáculos que você vai frequentar. Então é isso, seja fiel a si mesmo e continue para poder fazer o seu papel, para poder que outras pessoas possam continuar através de você ou com você, porque somos uma existência que prova o nosso significado o tempo inteiro. Então prove a si mesmo. É isso. Beijo, gente. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer conhecer. Eu queria falar também, só para finalizar, acho que no começo acabei esquecendo também, agradecer pelo convite, né, para estar aqui conversando com vocês, e que eu fico muito feliz de ter esses espaços, né, que tenhamos muito mais oportunidades e outros espaços para a gente dialogar. Então, agradecer a Karina e o Juan, né, pela organização, pelo excelente podcast que estão construindo, e também dizer que é um prazer conhecer a Tamara, o Isaías já conhecia, conhecer vocês, vocês me inspiram também, eu aprendo muito quando eu converso com outras pessoas, sejam pessoas com deficiência, né, que sejam mais novas ou mais velhas também. Então, a gente sempre aprende muito, né, com as nossas questões, com as nossas especificidades, e o meu coração fica quentinho, né, da gente saber que a gente está se unindo aí, seguindo em frente. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade, obrigado pelo convite, parabéns pela atividade, e obrigado pela troca aí de experiências, né, de vida e de trajetórias, sempre muito enriquecedor estar com outras pessoas com deficiência também. Obrigado. Gente, eu quero agradecer muito vocês, porque vocês tiraram um tempo que, um sábado à tarde, né, seria um tempo de descansar, e vocês aceitaram vir aqui contar a história de vocês, coisas pessoais da vida de vocês, né? E eu sonho um dia com uma sociedade que todos lutem um pelas causas dos outros, que mesmo que eu não tenha deficiência, eu lute junto com uma pessoa que tem deficiência pelos direitos delas, que mesmo que eu não seja negra, eu vou lá e lute com pessoas negras pelos direitos delas, e uns lutem com os outros, porque acho que a união faz a força. Muito obrigado mesmo por vocês terem aceitado meu convite. Quero lembrar todo mundo para seguir a gente nas redes sociais, e se os convidados quiserem, depois eu posso deixar o arroba de vocês também lá na descrição para as pessoas seguirem vocês também. E é isso, gente. Obrigada e tchau, e até o próximo episódio. Estás escuchando Você está ouvindo o programa A Voz da Juventude. Hashtag A Voz da Juventude. Pendu Mitakunyaha Mitarusukoranye. A Voz da Juventude. A Voz da Juventude. The Voices of the Youth. A Voz da La voz Juventude. de la juventud.